Fala, galera do 7º ano, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Professor Thiago Soares aqui, tá? Hoje, aulinha de álgebra para o 7º ano, galera. Como vocês sabem, minha webcam é horrível. Ela trava o meu computador. Então, eu vou desligar ela aqui, tá? Só para a aula fluir com naturalidade e com tranquilidade, tudo bem? Bom, vou pedir para os senhores e senhoras abrir o livro lá no capítulo 12 do módulo 4, página 172, galera. Então, por favor, me dá essa moral aí, me dá essa ajuda. Enquanto isso, vou colocar para apresentar minha tela aqui para os senhores e senhoras. Assim que apresentar, a gente já começa a aula, ok? Prontinho, galera. Aqui para mim já parece que está apresentando para vocês, tá? Então, de novo, vamos lá, ó. Capítulo 12, página 172, módulo 4, né? Então, muito fácil, muito simples isso daí. Deixa eu aumentar a minha tela. Pronto. Aqui, ó, nessa tela, vocês podem observar uma coisa bem interessante, tá? Que é a geyser, galera. E o que é isso, tá? Geyser é um fenômeno cujo nome tem origem em uma palavra islandesa, que significa jorrar. O geyser é um duto por onde saem fortes jatos de água quente e vapor, que podem atingir temperaturas entre 70 graus Celsius e 100 graus Celsius, dando origem a um espetáculo muito apreciado por turistas. E o que vem a ser e por que eu estou falando disso? Porque agora, neste capítulo, nós vamos estudar medidas de energia e de temperatura, galera. Então, nesse capítulo, nós vamos estudar medidas de energia e medidas de temperatura, tá? E aí, vem relacionado ao geyser. Eu acho que muita gente já viu isso daqui. Aqueles que gostam de desenho animado já devem ter visto isso daqui no filme do Pica-Pau, né? Direto no filme do Pica-Pau tem isso daqui. O Pica-Pau tá no meio da floresta e tudo mais, e daqui a pouco, bum, jorra água do meio do nada, né? Outro filme que aparece bastante isso daí é aquele filme A Era do Gelo, que também aparece isso daí. Jorra jatos de águas do chão, né? Então, esse é um fenômeno chamado de geyser. Bom, e aí, para começar a falar aqui, nós vamos falar do Sistema Internacional de Medidas de Unidades, o SI. Então, deixa eu dar uma aumentada aqui na nossa tela e jogar para cá, ó. Vamos lá! Diversas são as situações em que é necessário medir comprimento, superfície, massa, temperatura, tempo, entre outras grandezas. Lembrando, grandezas, algo que pode ser medido. As culturas antigas tinham seus próprios métodos e unidades de medida. Em algumas situações eram usadas, por exemplo, medidas de comprimento baseadas no corpo humano, como a braça, que vai de uma ponta da sua mão até a outra com o braço aberto, né? A jarda, que vem aqui, ó, da ponta do seu dedo até a bochecha, tá? O cúbito, aqui, ó, como é que é feito o cúbito, tá? Você dobra o cotovelo e aí, ó, do cotovelo até a ponta do dedo aqui, ó, tá? Nós temos aqui o pé, um passo, o palmo. Só que imagina o seguinte, galera. A minha mão é diferente de vocês. É diferente da mão do pai de vocês, da mãe de vocês, né? Porque, por exemplo, a minha mão, ela é grande com relação a vocês, mas é pequena com relação aos responsáveis de vocês. Ou até mesmo tem pessoas na turma que têm a mão maior do que eu, são maiores do que eu. Então, imagina, a gente lá negociando e eu falo o seguinte, não, eu quero 1 palmo por mercadoria. Aí você, tudo bem, só que a tua mão é menor do que a minha. Quem sai em vantagem, né? Você? Olha que absurdo isso. Então, era muita confusão que tinha antigamente, tá, galera? Tinham muitas confusões mesmo. Porque o pessoal não
Cada um tinha uma medida para se calcular, tá? E, além disso, para medir massas, também eram usados instrumentos como barris, baldes, galões, sacos e cestos. Só que todas essas unidades, essas medidas aí que eles usavam, eram variadas. Por exemplo, o balde que tem na minha casa pode ser diferente do balde que tem na sua casa. O pote que eu carrego comida pode ser diferente do pote que você carrega a comida. Então, a medida era diferente, tá? E isso dava confusão. Então, a falta de padronização das unidades de medida criava muitos problemas, principalmente para o comércio. Era papo de um dar soco no outro, um bater no outro e ter discussão mesmo, galera. A parada era sinistra, tá? Então, as pessoas, tá? Elas, de uma localidade, não estavam familiarizadas com as unidades de medidas usadas em outros lugares, dificultando o comércio entre elas. Só para vocês terem uma noção, a parada era tão séria que pessoas do próprio comércio, eles não se entendiam. Imagina, nós estamos aqui e vamos em Bangu comprar uma cesta de frutas em Bangu. Aí, em algum mercado, era uma cesta. Aí a cesta era grandona por R$10. No outro mercado, é uma cesta pequenininha por R$10. Olha o problema que dava. Porque você ia comprar onde? Na cesta maior. E o outro ficava o quê? No prejuízo, né? Porque não conseguia vender, as frutas estragavam. Então tinha muita confusão por causa disso. E com o passar do tempo, a necessidade de padronização das unidades de medida tornou-se cada vez mais evidente. Então era fundamental estabelecer unidades precisas e que pudessem ser reproduzidas. Há cerca de 2 séculos, há pouco tempo atrás, cientistas se reuniram na França a fim de padronizar algumas unidades dessas medidas, dando origem ao sistema métrico decimal. Ou seja, o que eles fizeram? Eles pegaram, mandaram mensagem em uma carta para vários matemáticos e cientistas, né, físicos, na verdade, do mundo inteiro. Inclusive, eu recebi uma carta dessa, mas eu estava de férias, eu falei, não vou não, quero não, estou de férias, deixa eu curtindo aqui no Brasil, tá? Então, vários cientistas receberam essas cartas e eles se encontraram lá na França. Vamos para a França, tomar um vinhozinho, conversar, comer um queijinho, um pãozinho, né, para poder organizar isso daí. E aí estabeleceram 2 unidades de medidas a serem tomadas como base. O metro, que é a unidade de base de comprimento, e o quilograma, que é a unidade de base de massa. Então, hoje, vocês podem perceber que o metro a gente usa para tudo. Qual a sua altura? A minha, 1,60 m. 1,50 m. Professor, eu tenho 1,70 m. Então, as unidades de medida, metro, é muito utilizada, não é verdade? O quilograma, quando você vai no mercado comprar alguma coisa, você não pede, eu quero 1 quilo de carne, quero 2 quilos de carne. Ou você vai pedir, eu quero 1 metro de carne. Não, né? Tu não vai pedir 1 metro de carne. O cara vai ficar olhando para sua cara assim e vai falar, esse garoto aí é doidinho. Ele não pensa bem das ideias, não. Então, galera, toda vez que a gente vai comprar alguma coisa relacionada a peso, é quilograma, não é verdade? E a comprimento, metro, né? E isso se tornou mundial, tá, galera? Então, por exemplo, eu vou nos Estados Unidos, é essa a unidade de medida. Eu vou no Japão, é a mesma unidade de medida, tá? E em 1954, só em 1954, foi criado o Sistema Internacional de Unidades, os SIs, que contempla as unidades de base das principais grandezas. Então, olha aqui, ó, unidades de base do SI. A grandeza de comprimento é o metro, né? A gente acabou de ver que foi a primeira a ser criada. O símbolo é o M. A gente vê isso aqui o tempo inteiro, né? A grandeza de massa, nome é quilograma e o símbolo quilograma, né? Então, ó, essas duas aqui, galera, são como é que se diz? As principais, né? Que a gente viu, as primeiras a serem inventadas há 2 séculos atrás. Então, tempo é o segundo. Corrente elétrica, ampere, né? Ó, o segundo é representado pelo S, a corrente elétrica pelo A. Temperatura termodinâmica é o Kelvin, o K. Quantidade de matéria é o mol.
né? Aqui, ó, mol. E a intensidade luminosa é candela, tá? CD, ok? Bom, só uma observaçãozinha. Em 1954 foram estabelecidas as unidades de base. Porém, só em 1960, olha aqui, só 6 anos depois que foi adotado o nome de Sistema Internacional de Unidades, os SIs, tá? Então, ó, Sistema Internacional no mundo inteiro, eles usam a mesma coisa, tudo bem? Ah, professor, então quer dizer que se eu for para a França e eu pedir lá 1 quilo de macarrão, é só eu botar 1 e botar o QG? Sim, é só tu colocar isso daqui que ele vai entender, tá bom? E aí, a partir dessas unidades de base do SI, surgiram, né, as unidades derivadas, tá? Por exemplo, a superfície, volume, velocidade, aceleração. E qual é a unidade derivada do SI e a unidade base da superfície? O metro quadrado, não é verdade? Quando a gente fala de área, a gente fala de metro quadrado. Quando a gente fala de volume, metro cúbico. Quando a gente fala de velocidade, metro por segundo. E quando a gente fala de aceleração, metro por segundo ao quadrado, tudo bem? Então aqui ó, estão as siglas, ou seja, os símbolos de cada uma delas. Tudo bem, galera? Bom, isso é bem tranquilo, bem fácil, tá? E aí, atualmente, o SI é usado em quase todos os países. E existem unidades de medidas muito usadas que não estão incluídas no SI. Por exemplo, o minuto, a hora, o dia e a tonelada. Tudo bem, galera? Que são unidades que a gente utiliza bastante, mas não estão no nosso sistema internacional de medidas, que são as unidades inclusas aqui, ok? Bom, então, mais uma aulinha aí concluída com sucesso, galera. Quero que vocês façam aí, por favor, a página 175 e 176, tudo bem? Essas duas páginas aqui, ó, 175 e 176, ok? E aí, na nossa próxima aula, vamos dar continuidade falando de medidas de energia. Show? Bom, galera, mais uma aulinha aí, ó, finalizada com sucesso. Deixa eu ligar minha webcam aqui, aparecer na tela para vocês observarem esse rostinho lindo do professor de vocês, né? Vamos lá, deixa eu só abrir aqui. Pronto, olha só que rapaz lindo. Galera, um grande beijo a todos, um grande abraço. Mais uma aulinha que chegou ao fim. Ó, até a nossa próxima aula. Estou cheio de saudade de vocês, ok? Beijão, galera. Fui!